Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Raquel Marangon, sou secretária-geral da Camarb. Hoje estou aqui e de antemão eu já peço desculpas pela rouquidão, mas faço questão de estar aqui com vocês nesta tarde, para que a Camarb possa fazer o lançamento de um projeto que para nós particularmente é muito caro, em parceria com o CEPARB, da USP, que é o Grupo de Estudos em Arbitragem da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. E antes de nós iniciarmos o evento, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, a todos os palestrantes também, nas pessoas do Dr. Pedro Ribeiro, que é nosso vice-presidente de arbitragem, dos professores Carlos Alberto Carmona e Carlos Elias, e de todos e todas os representantes do CEPARB, que também hoje vão abrilhantar essa nossa conversa com as suas ponderações a respeito desse estudo. O CEPARB nos procurou no final do ano de 2019 e agora, no mês de novembro de 2021, felizmente, estamos conseguindo concluir esse projeto de pesquisa. Então, não posso deixar de novamente registrar os meus agradecimentos e parabenizar os pesquisadores por esse trabalho, que realmente é um trabalho primoroso. Bom, passo a palavra inicialmente para o Dr. Pedro Ribeiro, que vai fazer algumas considerações iniciais em nome da Camarb. Obrigado, Raquel. Eu queria agradecer, em nome da Camarb, o convite que nos foi feito para participar desse trabalho, agradecer ao professor Carmona, ao professor Elias, estão aqui, a todos os pesquisadores. Foi uma experiência muito interessante do lado da Câmara participar com vocês desse projeto. E mais interessante ainda o momento em que esse projeto está vindo a público, né, e que ele está terminando, porque o tempo dessa apresentação é muito proveitoso, visto que é projeto de lei que pretende, por exemplo, substituir a expressão dúvida justificável por dúvida mínima quanto aos fatos a serem considerados para aquilatar a imparcialidade e independência do árbitro. Pois é, um adjetivo superlativo, vejam só vocês. Se virar moda, logo nós vamos ter dolo forte e muita evasão fiscal nas tipificações penal e tributária, o que vão deixar a interpretação da lei realmente muito divertida para nós, operadores do direito. Mas, voltando à parceria, não foi uma parceria sem esforço. Os casos selecionados foram tratados pela Secretaria dentro da Câmara, até que nós conseguíssemos decotar cada caso escolhido apenas da parcela referente à impugnação, ou seja, sem uma parcela que não mencione qualquer elemento do mérito ou informações de natureza legal ou comercial. Então, para reduzir o caso aos seus componentes genéricos mais basilares, tornando cada exemplo de impugnação, ao mesmo tempo, único, naquilo que identifica o padrão genérico, visto que só pode se referir a vários casos, e, ao mesmo tempo, prático para que se possa trabalhar esse trabalho que foi feito, essa pesquisa que foi feita por vocês. Esse é um dos grandes méritos desse estudo, né? Identificar os padrões que independem da particularidade de cada litígio, que independem das características dessa ou daquela parte, para se aprofundar no que constitui na prática do dia a dia a confiança de quem indica, a dúvida, os olhos de um terceiro razoável, a linha que demarca a comprovação de parcialidade, ainda que por viés inconsciente. Os pesquisadores, imagino, devem mencionar a utilização frequente, por exemplo, das guidelines IBA, que é um assunto que eu já ouvi o professor Carmona tratar anos e anos atrás, né? Que, apesar da pouca representatividade da cultura latina na elaboração dessas guidelines, vocês provavelmente vão ver que ela acaba sendo uma referência que acaba preencher o espaço deixado pela falta de outras fontes que tragam critérios objetivos para análise de situações concretas, como as medidas temporais entre relação de emprego ou entre os sócios, quais são os indícios de uma relação de dependência econômica, etc. E esse tipo de trabalho vem trazer, nesse momento, né, ocupar o espaço que guidelines como essas trazem. E esse viés cultural tem que ser considerado, é um viés cultural relevante, né? Quando se observa guidelines dessa natureza. É curioso que as primeiras guidelines só tinham 2 latino-americanos na sua formação. Na revisão das guidelines, tinham 5, mas 5 em 30 latino-americanos. E desses 5 em 30, tinham 5 que eram do Reino Unido, ou seja, mesmo quando se passou para 5 latino-americanos, o máximo que a gente conseguia era igualar com os ingleses. E quando a gente pensa que as guidelines tratam, por exemplo, de amizade pessoal, esse viés cultural é uma coisa muito relevante, né? Porque amizade pessoal próxima. O que é isso para nós de cultura latina, né?
Visitar alguém, por exemplo, durante a semana, depois das 19 horas, para alguém que é do norte da Europa, é sinal quase de você ser parente, né? Num país de cultura latina, para citar um caso verídico, por exemplo, você pode ser convidado para jantar na casa do motorista de táxi com quem você entablou uma conversa no trajeto entre o aeroporto e o hotel, né? Isso, de fato, aconteceu com meu pai. Por outro lado, se o assunto é pedir esclarecimento, né, depois das declarações de imparcialidade e independência na cultura latina, não tem nenhum tipo de cerimônia para se perguntar até mesmo se o ato torce para um time ou para outro, né? E, portanto, nós conseguimos ir bastante profundamente nas discussões de quais dúvidas as partes podem ter, o que não acontece numa cultura anglo-saxônica, né? Entre nós, a sabatina não deixa margem para qualquer tipo de dúvida. E falando nisso, né, falando na dúvida, né, uma das dificuldades que a gente tem é exatamente estabelecer, vê-se muito nas impugnações que alguns árbitros simplesmente renunciam quando uma parte levanta uma dúvida a propósito da imparcialidade desses árbitros. E eu me pergunto, e é o que eu gostaria de ter debatido aqui, se essa renúncia é interessante para a arbitragem como instituição. Será que, se renunciar à primeira desconfiança das partes é o melhor? Será que isso não estaria contribuindo para que as instituições da impugnação e de se discutir quais são as melhores referências para validar ou não a impugnação não estariam melhores se elas fossem julgadas e os árbitros se mantivessem firmes quando, nos casos das impugnações frívolas, não houvesse razão para renúncia? É um assunto que eu acharia interessante ver com vocês. Bom, e eu lendo aqui o resultado dessa pesquisa, eu me lembrei de uma frase aqui de um personagem importante da terra do professor Carmona, né, Dom Quixote de la Mancha, que é o La virtud más es perseguida de los malos que amada de los buenos. Ou seja, a gente percebe que nas impugnações, no mais às vezes, o que se vê é que se atacam mais a escolha da parte do que a imparcialidade do escolhido. É a impressão que eu tive do que a gente viu. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela parceria e desejo a vocês um ótimo debate, que eu estarei aqui de trás assistindo. Muito sucesso para todos, boa noite, muito obrigado, professores, obrigado, Raquel, e até mais. Obrigado, Pedro, obrigado por essas palavras gentis. Se eu fosse jovem, eu diria que você fez um esquenta, né? Que é um termo que os jovens usam para dizer que é uma festa antes da festa, né? Quer dizer, de fato, você já levantou uma série de problemas que estão ligados umbilicalmente a essa pesquisa que os nossos prezados estudiosos acabaram fazendo, e graças ao esforço também da Camarb, que, com toda a cautela e com todas as medidas necessárias para evitar a divulgação de informações, acabou franqueando esses dados através de decisões redacted e anonimalizadas, né, que é uma palavra difícil até de pronunciar. Fiquei treinando bastante para ver se ela saía. Eu achei ótimo isso, deixar todas as decisões anônimas. A gente não sabe bem como é que elas, a quem é que se refere. E é interessante, Pedro, porque essas decisões que que os meninos analisaram, menino é toda aquela pessoa, independente de gênero, sexo, qualquer, que tenha menos de 40 anos de idade. Quer dizer, só para ficar claro o que é que são os meninos, né? Porque essa altura da vida, todo mundo é muito jovem para mim, né? E eu nunca imaginei que eu ia ver as coisas sob esse patamar, o que é uma novidade para mim também, agora que estou entrando na terceira idade. Mas o trabalho que os meninos fizeram foi realmente excepcional, porque eles mostraram exatamente onde é que estão os problemas práticos que os hábitos, na verdade, os comitês de impugnação, ou mais antigamente a própria diretoria da Camarb tinha que enfrentar, porque era isso mesmo, eu tinha que definir o que é amigo. Amigo é comensal. Os italianos usam essa expressão comensal para descrever o que é um amigo. Mas eu já expliquei para os italianos que o comensal, para nós, não quer dizer nada. De fato, Pedro, se eu jantar na casa do motorista de táxi, eu serei um comensal, mas ele não é meu amigo, aliás, mal conheço. E isso é muito comum entre nós, especialmente aqui em São Paulo,
O Rio de Janeiro não tanto, né? O carioca não te convida tanto para ir à sua casa, mas o paulista convida, o mineiro convida. Quer dizer, são coisas muito comuns para nós, trazer as pessoas à sua casa, mas isso não quer dizer que haja uma relação de amizade. Ao fato de eu ter sido patrono de uma causa contra uma das partes que agora eu terei que julgar, será que isso afeta de alguma maneira a minha imparcialidade? Será que isso cria algum tipo de dependência? Quer dizer, é só no caso concreto que a gente consegue aferir as dúvidas daquele que realmente tem que decidir essa questão. Pedro lembrou um projeto de lei, eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com isso aqui, é um projeto de lei de número 3.293, que está circulando na Câmara dos Deputados, e é mais um daqueles desfavores com que os políticos nos brindam, não é? Quer dizer, um anteprojeto que é medonho, é tecnicamente ruim, ele é ruim de fundo, enfim, ele não tem nenhum mérito, e a gente nem sabe bem por que esse projeto existe. Então, quem está propondo este projeto afirma que não seria interessante, por exemplo, que um tribunal arbitral composto por nós, sei lá, eu, o Carlos Elias e Raquel, que não se pudesse repetir nem mesmo em parte a configuração deste painel, quer dizer, eu não poderia ser árbitro com Elias numa outra causa, que não tenha nada a ver com esta. Sabe Deus por quê? E é curioso que este caso aparece aqui, um destes casos aparece aqui também na pesquisa que nós agora estamos colocando aí, estamos divulgando a público. Então, é bom verificar que isso não tem absolutamente nada que possa causar impacto em relação à imparcialidade dos árbitros. Divulgação, por exemplo, da composição dos painéis, que é outra coisa que este projeto está querendo fazer. Cada Câmara faça como achar melhor. As pessoas não estão acostumadas com liberdade, e liberdade vem junto com responsabilidade. Cada Câmara vai fazer do jeito que achar melhor. Se eu gostar do tipo de publicidade dada pela Camarb, eu vou colocar uma cláusula Camarb nos meus contratos. Se eu não gostar, vou procurar uma outra entidade que favoreça melhor as minhas expectativas do que deve e do que não deve ser divulgado. Portanto, é preciso apostar um pouco nesta possibilidade que os operadores da arbitragem têm de dimensionar o processo arbitral da maneira como melhor lhes convier. O que nós não podemos aceitar é que essas nulidades de algibeira, que acabaram se multiplicando em tempos recentes, possam ser levadas a sério. Quer dizer, é interessante verificar que na pesquisa que nós estamos colocando agora, disponibilizando para o público, fica claro que estas impugnações são feitas sempre no início da arbitragem, o que é muito razoável. Quer dizer, se eu tenho uma dúvida fundada de parcialidade a respeito de um dos julgadores, o momento oportuno para resolver qualquer tipo de dúvida é este, do início da arbitragem. Mas o que nós estamos assistindo hoje é uma coisa curiosa, a parte só perceber que pode haver alguma dúvida com relação à parcialidade ao término da arbitragem, justamente no momento em que, olha que coincidência, em que a parte perde. Não é? Então ela perde e, por coincidência, aí sim, ela fez uma pesquisa, uma busca no Google, ou ela fez uma busca um pouco mais requintada, que normalmente leva algum tempo a se fazer, mas a gente tem que acreditar nessas nulidades de algibeira que o sujeito só descobriu esse negócio depois que viu que a sentença o desfavorecia. São essas coisas que a gente precisa combater. E a melhor maneira de combater essas nulidades de algibeira é exatamente sabendo como é que as pessoas devem se comportar e que tipo de alegação realmente tem algum fundamento. Essas pesquisas pragmáticas, pesquisas de campo, que hoje são facilitadas, primeiro por instituições idôneas que querem realmente mostrar a idoneidade, portanto não tem nenhum receio de divulgar o trabalho que estão fazendo.
Depois, porque essas decisões são mais fáceis de agregar, de verificar e, eventualmente, de copiar, porque elas são colocadas, de alguma maneira, de uma forma pesquisável, e isto é um pouco mais fácil de resolver. Mas, professor Barbosa Moreira, muitos de vocês só conhecem Barbosa Moreira pelos livros, mas eu tive a satisfação de, quando advogado mais jovem, quando professor mais jovem, conviver e aprender muito com Barbosa Moreira. Barbosa Moreira reclamava demais do fato de nós não termos nenhum dado pragmático para orientar as nossas sugestões de alteração de lei, por exemplo. Naquela época, final dos anos 90, da década de 90, né? Quando nós começamos a reformar o Código de Processo Civil, essas reformas eram feitas às cegas, a gente não tinha a menor ideia se aquilo era necessário, se era útil, que resultado poderia eventualmente trazer, se era um anseio da coletividade ou não, ninguém pesquisava nada. Então, isso ficou muito na minha cabeça como acadêmico, como professor. Quer dizer, tudo aquilo que a gente faz em matéria de processo, e arbitragem é processo, não preciso dizer isso a vocês, tudo aquilo que a gente faz em matéria de processo tem que ser sociológico, tem que ter um apoio na realidade. E apoio na realidade significa verificar o que é que está acontecendo para verificar se é necessário tomar alguma atitude, se é necessário algum remédio. Ao ler o resultado desta pesquisa que foi feita na Camarb, eu fico realmente pasmo de ver ainda a existência destes anteprojetos ou desses projetos de lei para reformar a lei de arbitragem. E eu fico muito contente de ver como a lei de arbitragem está funcionando bem, como ela tem todos os requisitos necessários para resolver os problemas que nós estamos agora enfrentando. Ou seja, os operadores, aplicando a lei de arbitragem, conseguem chegar a bom termo. Não é necessário mudar nada. Imagine colocar um conceito legal, Pedro, falando sobre dúvida mínima. Realmente, o nosso país é assustador. Ele é assustador porque tem gente que tem coragem no parlamento de sugerir isso. Quer dizer, eu fico realmente um pouco impressionado que se um político sugere uma coisa como esta, o que será que nós devemos esperar de um advogado guerrilheiro, por exemplo, que queira, nos tribunais, fazer fumaça por conta de algumas destas alegações que são aleivosias, mas que o advogado talvez tenha coragem de alegar perante um juiz e vai dizer, olha, se um político pode alegar no parlamento uma barbaridade, por que eu não posso fazer o mesmo perante qualquer corte estatal? E isso realmente torna a nossa perspectiva de contornar essas tentativas de plantar jabuticabas, tanto no Planalto quanto na planície, isso torna mais factível a possibilidade de nós termos que enfrentar essas barbaridades. Eu me congratulo muito com esse grupo de jovens estudiosos da São Francisco que propuseram, a proposta não foi minha, foram eles que propuseram essa pesquisa, foram eles que propuseram a metodologia e vieram me procurar apenas como orientador. Quer dizer, na verdade, eu participo desse projeto quase que como um patrono, como uma entidade amorfa que sobrepaira o grupo, que quem trabalhou mesmo foi o Carlos Elias, na verdadeira coordenação, mas quem realmente teve a ideia, desenvolveu o trabalho de cabo a rabo, foi esse grupo de jovens que vai falar com vocês. Eu fico muito contente, e é uma pena que o professor Barbosa Moreira não esteja mais entre nós, para ver como as ideias que ele tinha e as críticas que ele fazia produziram frutos, exatamente na nossa geração mais jovem, e é para esta geração que ele falava. Portanto, eu faço minhas as palavras do professor Barbosa Moreira, quando criticava os operadores de maneira geral, pelo voo cego que faziam. Vocês, meus caros jovens, estão fazendo com que as novas gerações saibam exatamente onde estão pisando. Certamente essas pesquisas vão ser utilizadas para o bem, de tal maneira que os nossos parlamentares não façam mais propostas fora de prumo e utilizem exatamente as informações que vocês estão colhendo e agora estão divulgando para que as nossas leis possam ser implementadas e para que o parlamento, para o Congresso Nacional, não sirva como fator de emperramento da vida dos brasileiros, mas que efetivamente o Congresso Nacional
possa cumprir efetivamente a sua vocação. Com informação, as desculpas para a apresentação de projetos de lei mal formatados e fora de prumo vão desaparecer. E, portanto, os deputados terão a liberdade de dizer o que querem, mas com responsabilidade. Vão ter que prestar contas à nossa sociedade. Meus caros, é realmente um prazer estar aqui com vocês para inaugurar esta sessão que tende a divulgar o resultado de uma pesquisa de sucesso. E ninguém melhor para falar sobre este tema a respeito do qual esta pesquisa versou do que o Carlos Elias, que, aliás, acaba de lançar a sua tese de doutoramento, agora em forma comercial, e, portanto, à disposição de todos aqueles que querem estudar a arbitragem, talvez, por isso é que eu digo que ele foi o coordenador da pesquisa, porque ele sabe mais do que todos nós a respeito desse tema. Então, Carlos Elias, agora a palavra é sua. Obrigado, professor Carmona, pelas gentis palavras. Mas aqui eu me vejo obrigado a seguir com o meu dever de revelação. Primeiro, esse jabá não foi combinado, tá? Não era o momento de se fazer um jabá do livro, mas já que está feito, eu agradeço. Segunda revelação, eu adoraria ter coordenado os trabalhos, mas não foi o que eu fiz. Eu, se muito, posso ter revisado aquilo que foi escrito ou dado algum conselho aqui ou ali, mas o mérito é exclusivo e total do CEPARB, dos meninos e das meninas, os doutores e as doutoras que fazem, dos pesquisadores que fazem esse grupo, e também, claro, da Camarb, a coragem de ambos, né? A coragem da instituição de realmente revelar suas entranhas, revelar aquilo que muitas vezes não se passa aos olhos do público, e isso demanda coragem, isso demanda um interesse em que a arbitragem se desenvolva, em que os operadores conheçam mais e melhor os fenômenos que podem ser ensejadores de uma remoção do árbitro ou da sua manutenção. Então, eu queria, em primeiro momento, parabenizar ambas as instituições, né, o grupo, né, os dois grupos, o grupo e a Camarb, pela coragem de terem feito e pela tenacidade com que foram buscar os elementos importantes. Rapidamente, o que me chamou a atenção já na primeira leitura do trabalho foi que a leitura podia ser feita de uma forma a mostrar a evolução da própria concepção de imparcialidade ou da necessidade de se retirar um árbitro que perdeu a sua imparcialidade, né? Institucionalmente, primeiramente, o próprio tribunal decidia a respeito daquele membro que foi impugnado, depois essa decisão passou a ser a decisão da diretoria, depois passou a ser a decisão de um corpo específico de profissionais eleitos para aquele caso concreto, para avaliar aquela decisão concreta. Isso mostra como a evolução foi necessária e foi importante para que a gente pudesse ter mais segurança naquilo que é esperado, aquele comportamento que é esperado do árbitro. Então, olhando sobre uma ótica evolutiva para o passado, a gente vê o quanto as decisões melhoraram, quanto elas se institucionalizaram, quanto elas ficaram mais abrangentes. E olhando para o futuro, o grande mérito deste digesto é permitir que a arbitragem, ou melhor, que as questões relativas à independência e imparcialidade do árbitro sejam observadas sob a ótica dos próprios operadores, retirando as confusões que geralmente o judiciário apresenta naquilo que é dever de revelação, dever de imparcialidade, vamos chamar de imparcialidade aqui de dever, pelo benefício da simplicidade. E o que mais nos confunde do que nos ajuda. Então, tendo um corpo de decisões robusto como este, e esse parece ser o início de um longo processo de convencimento das outras instituições, para que elas tenham a coragem que a Camarb teve
em abrir aí os seus arquivos com todos os cuidados possíveis, mas para que isso seja apresentado à comunidade, a gente vai ter um corpo de julgados, um corpo de decisões que mostra efetivamente o que é relevante numa análise da imparcialidade, da independência do árbitro. Vira e mexe, por conta do livro ou por conta da minha tese, eu recebo aquela pergunta que é sempre feita dessa forma. Mas o árbitro que já prestou serviço para uma das partes, ele perdeu a imparcialidade? Eu digo, eu não sei. Há quanto tempo ele prestou? Quanto ele ganhou? Ele prestou de forma consecutiva ou foi uma única vez? Ele prestou na condição de estagiário de um escritório ou ela era o cabeça do escritório? Isso rendeu muito para ele, rendeu pouco. São tantas as variáveis que a gente não consegue responder e não há, no Brasil, não havia, né, um corpo de decisões que pudesse nos dar alguma orientação quanto a essas e outras questões muitíssimo importantes. A minha expectativa é que no futuro a gente possa trabalhar e desfazer essa confusão entre dever de revelação e dever de imparcialidade, que a gente possa tratar um pouco a revelação e a imparcialidade nos seus devidos termos. Espero não, né? O trabalho que é apresentado hoje, ele contribui para isso também, entre outras tantas contribuições. Mas para falar sobre o trabalho, ninguém melhor do que os próprios pesquisadores, né? Eu já fiz a minha contribuição, que era somente a de dar um ou outro pitaco, nada mais do que isso, e vamos passar as palavras para os pesquisadores que são realmente são as estrelas dessa comemoração, e tem muito mais a falar do que eu. Doutor Daniel, a palavra é do senhor. Professor Elias, muito obrigado e boa noite a todas e todos. Como vocês podem ver, eu me juntei a Raquel na rouquidão do dia, em homenagem a Raquel. E eu queria, na realidade, começar agradecendo imensamente a Camarb, na pessoa do Dr. Pedro Ribeiro, evidentemente, mas especialmente na pessoa da doutora Raquel, que acompanhou dia a dia as nossas reuniões, que esteve lá conosco para tirar todas as nossas dúvidas sobre os casos. Então, sem a contribuição da Camarb, a parceria da Camarb, mas também a presença da Raquel, certamente o digesto que hoje é publicado não seria possível. E, por óbvio, agradecer sempre o apoio e o auxílio dos patronos do CEPARB, o professor Carlos Alberto Carmona, que topou as nossas ideias, sempre ideias arrojadas e sempre contribuindo para fomentar, nos dando essa liberdade para pensar e fazer. E, óbvio, o professor Carlos Elias, que o merchandising já foi feito, mas eu tinha honestamente me planejado para falar, né? Sem dúvida, a maior autoridade no tema no Brasil sobre esse tema, não por acidente, tese de doutoramento e obra recentemente publicada. Depois eu te cobro o meu percentual desse merchandising, Elias. Mas, enfim, iniciando a apresentação, eu sou o Daniel Biosa, e para falar um pouco sobre a origem do CEPARB, ele nasceu de uma iniciativa conjunta de amigos, de colegas da faculdade, todos alunos e antigos alunos da Universidade de São Paulo, todos nós envolvidos com as famosas competições de arbitragem, os MUTs, não é? Todos trabalhando com arbitragem, alguns trabalhando até com o professor Carmona, e todos sempre procurando novas formas de estudar, novos temas a serem estudados e novos ângulos para discutir a arbitragem. E a nossa principal intenção com a criação do CEPARB foi realmente de orientar e organizar estudos com um propósito específico. Vamos criar conhecimento, vamos tentar agregar algo para a comunidade, quebrar dos moldes de grupos de estudos convencionais e fazer uma parceria institucional entre a faculdade, escritório de advocacia, a instituição arbitral, para produzir algo realmente inédito no Brasil e fugir das meras leituras doutrinárias, que são importantes, óbvio, mas têm suas limitações metodológicas.
E foi nesse ponto que nós atingimos a nossa análise das tendências do processo de confirmação de árbitros, que essencialmente, como já foi dito, gira em torno do processo de indicação, revelação de informações e as eventuais impugnações formuladas pelas partes e como elas são julgadas. Isso, perfeito. Estamos já com o PowerPoint agora sendo devidamente compartilhado. E, de fato, a pertinência desse estudo, dessa pesquisa, é exatamente na linha do que já foi dito pelo professor Carmona. Num primeiro momento, o que o público, de modo geral, o que os leigos têm acesso à arbitragem é o que acaba desaguando no judiciário. E, bem ou mal, a gente sabe que, às vezes, aquilo não é o melhor estado da arbitragem, seja pelas nulidades de algibeira, seja por táticas de guerrilhas. É sabido que muitas coisas que acabam desaguando no judiciário não refletem o nosso mercado. E aí, não por acidente, professor, projetos de lei como aquele que o senhor comentou são criados, porque as pessoas veem esse pequeno recorte, essa pequena fatia e pensam que a arbitragem é um vale-tudo, pintam um cenário catastrófico, quando a gente sabe que não é nada disso. Como o professor Carmona falou, a lei de arbitragem funciona, ela está funcionando, e a arbitragem no Brasil é algo sério. Então, foi justamente por meio dessa parceria com a Camarb, respeitando todas as regras de confidencialidade acordadas no regulamento, que nós buscamos acessar justamente o que não é desaguado no judiciário para apresentar para a comunidade uma foto completa. E também, óbvio, a segunda principal finalidade desse estudo é o melhor enquadramento, o enquadramento mais adequado das situações concretas nas hipóteses de impedimento dos árbitros. Justamente a situação que foi narrada pelo Dr. Pedro, pelo professor Carmona e pelo professor Elias. O que significa amigo? O que significa uma relação próxima? São situações que, embora conceitualmente definíveis, podem ser preenchidas de maneira distintas por uma série de variáveis fáticas e por, óbvio, influências culturais. Então, é somente por meio de uma pesquisa empírica, analisando os casos que efetivamente ocorreram e analisando decisões que foram efetivamente proferidas, é que a gente consegue fornecer parâmetros objetivos, na esperança de sempre auxiliar o trabalho muito sério que é desempenhado pelos comitês de impugnação. E como o professor Elias comentou, houve um ganho de complexidade, um enrobustecimento gradual nas decisões. E, se tudo der certo, começar e ajudar a limpar as várias confusões que, infelizmente, ainda persistem sobre esse tema e que acabam sendo abusadas, né, por pessoas oportunistas. Então, feita essa introdução, eu passo a palavra ao meu colega, o Dr. Fernando Lula, que vai nos falar um pouco mais sobre a metodologia adotada na nossa pesquisa. Bom, boa noite a todos, a todas. Indo direto aqui para a metodologia, feitas essas introduções iniciais, agora é hora de explicar exatamente o que é a nossa pesquisa e como a gente desenvolveu ela. Então, desde o começo, a gente teve uma preocupação em ter muito claro quais seriam os nossos objetivos, e tem dois que a gente queria satisfazer aqui. O primeiro é a elaboração de um digesto para as instituições arbitrais que topassem conduzir esse projeto junto com a gente, com um resumo de todos os procedimentos de impugnação ou de parte dos procedimentos de impugnação que fossem processados. Então, esse resumo teria ali as razões do pedido de impugnação, os fundamentos adotados na decisão e qualquer informação importante que pudesse ter no meio do caminho. Então, por exemplo, algum tipo de manifestação do árbitro impugnado ou até da contraparte, ou, eventualmente, um pedido de documentos do órgão que fosse decidir a impugnação. Mas, fora isso, um segundo objetivo um pouco mais abrangente que a gente teve com a pesquisa foi a coleta de dados para fazer uma análise desse universo de impugnações de árbitros, e justamente para que a gente pudesse testar algumas hipóteses que a gente traçou no começo da pesquisa. Então, o começo da pesquisa teve essas frentes de elaborar hipóteses com base tanto na doutrina que a gente tem, mas também com experiências profissionais que os membros do grupo já tinham tido com impugnações, e a definições de quais variáveis a gente iria analisar.
que eram variáveis principalmente qualitativas, mas acabaram entrando algumas quantitativas no meio, que é o que a gente vai apresentar hoje. Então, são questões como a duração dos procedimentos, qual árbitro foi impugnado, o resultado das impugnações e até os fundamentos principais que apareciam, tanto por parte da parte impugnante quanto por parte do árbitro. Então, passando para o slide seguinte, a gente vai ver agora como funcionou o desenvolvimento da pesquisa e, como já foi adiantado até pelo Dr. Pedro, teve duas etapas principais. A primeira delas foi operacionalizada pela Secretaria da Camarb, que foi o processo de seleção e anonimização dos casos que comporiam ali o nosso campo amostral da pesquisa. E aqui, também já foi adiantado pelo Dr. Pedro, mas não custa ressaltar, teve uma preocupação muito grande da Secretaria com a confidencialidade. Então, teve um cuidado grande no tratamento de todos os casos e foi retirado o nome de todas as partes, dos árbitros e qualquer tipo de informação que pudesse permitir a identificação do litígio. Então, só foram mantidas as informações essenciais para entender como funcionou o procedimento de impugnação. E aí, cumprida essa primeira etapa por parte da Camarb, a gente chegou num universo de 16 decisões processadas entre os anos de 2008 e 2021, sendo que desses 16 casos, em 10 deles houve decisão por parte do órgão competente, então seja o próprio Tribunal Arbitral, a diretoria da Camarb ou os comitês de impugnação nas decisões mais recentes. Em 5 delas teve renúncia por parte do árbitro que foi impugnado, e em uma delas, a parte que apresentou o pedido de impugnação acabou depois desistindo. E aí, todo esse material foi disponibilizado para os membros do CEPARB na segunda etapa da pesquisa, e aí foi feita uma análise individual pelos pesquisadores, e a gente teve acesso, então, a todas as manifestações das partes, dos árbitros e do órgão decisório de forma anonimizada. E hoje, a ideia é apresentar aqui alguns resultados preliminares. E o primeiro resultado, e o mais importante de todos nesse momento, é o próprio digesto, que é esse documento que está sendo lançado hoje, que vai ficar disponível para consulta no site da Camarb. Mas, além disso, a gente vai fazer aqui uma análise preliminar dos outros dados que a gente coletou durante a pesquisa. E lógico que até por causa do campo amostral, a gente também não consegue tirar nenhum tipo de conclusão definitiva fazendo essas análises. Mas a gente vai tentar analisar algumas tendências, mesmo que preliminarmente, para fins dessa apresentação. E pensando nos próximos passos, é importante pontuar aqui que o digesto ele faz parte de um projeto um pouco mais ambicioso até do CEPARB, né? Então, a Camarb foi a primeira instituição que confiou na gente e que aceitou seguir esse projeto junto com a gente. E como o Daniel já falou, a gente não poderia pensar numa instituição melhor para ter começado com a gente. Mas a ideia é que a gente continue com esse processo e ao longo do próximo ano a gente pretende publicar também alguns outros digestos com outras instituições e no final vai ter a publicação de um relatório com toda a análise desses dados qualitativos e alguns quantitativos que a gente tem coletado. Agora, dito isso, acho que a gente pode passar aqui para uma contextualização que vai ser feita pela Júlia e depois para os resultados da pesquisa. Fernando, antes de passar a palavra para a Júlia, deixa eu dizer só uma coisa, porque quando eu estava lendo esse relatório agora, pouco antes do nosso evento, eu estava pensando numa colocação que o professor Cândido Rangel Dinamarco faz uma vida inteira. Eu ouvi o Cândido dizer isto desde que eu era estudante, eu fui aluno do Cândido a partir de 1977 na faculdade. Então, realmente no meados do século passado. E quando o Cândido, já naquele momento, ele pensava um pouco no que veio a ser depois a sua tese de cátedra, quando o Cândido fala do caráter educativo do processo, eu estava pensando num dos acórdãos, numa das decisões que eu estava lendo, em que um árbitro foi impugnado, e um dos motivos da sua impugnação foi a reação que este árbitro teve à própria impugnação. Então, além do motivo da impugnação, havia uma retroimpugnação que era de que o árbitro, ao reagir à impugnação, ele foi bastante enfático, teria reagido de uma maneira bastante dura. E eu fiquei pensando como é importante a gente prestar atenção nesse tipo de conduta. Não é a primeira vez que isso acontece. Em outras câmaras eu já havia presenciado um fato como esse, porque às vezes você ouve uma impugnação leviana e isso realmente faz com que o sangue suba.
Mas se você quer ser realmente um julgador, ou se você quer se colocar na posição de poder eventualmente ser nomeado como julgador, é muito importante você tentar manter esta serenidade. E às vezes a impugnação é dura. Quer dizer, o impugnante às vezes diz que você, como hábito, e te impugna por este motivo, que você prevaricou, por exemplo, que exercendo a função de hábito, que é equivalente à função de juiz, você teria prevaricado porque deixou de deferir, por exemplo, uma prova relevante, que é outro motivo que vocês vão discutir mais adiante. Eu chamo a atenção dos participantes deste nosso evento para que prestem muita atenção nesse caráter educativo que esta divulgação pode ter. Quer dizer, nós estamos provocando a divulgação de decisões arbitrais, o que é uma coisa bastante rara e não serve para tudo. Eu acho que essas decisões proferidas pelo órgão arbitral a respeito de um determinado tema, por exemplo, do seu próprio regulamento, isso tem realmente um valor muito especial, mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção e ficassem atentos a estas palavras do professor Dinamarco, quando ele descreve o caráter educativo do processo, que é alguma coisa para que nós vamos usar bastante essa pesquisa que vem agora a ser divulgada. Júlia, é você. Obrigada, professor. Boa noite a todos, mais uma vez. Entrando agora nas impugnações que nós analisamos, né, propriamente ditas, como o Fernando bem colocou, nós analisamos um total de 16 impugnações entre 2008 e 2020, e elas estão distribuídas conforme essa linha do tempo que está aí na tela. E aí, para dar um panorama geral de qual foi o contexto da nossa pesquisa, em que contexto se deram essas impugnações, é importante considerar que, durante esse período de 2008 a 2020, nós tivemos 4 alterações nos regulamentos da Camarb. Pode, inclusive, passar de slide, por favor? Uma alteração foi em 2004, outra em 2010, uma em 2017 e outra em 2019. E aí, pode passar de slide novamente, porque no que diz respeito à impugnação dos árbitros, nem todas essas alterações de regulamento tiveram alterações muito significativas. Então, os regulamentos de destaque aqui para o nosso estudo são os regulamentos de 2010 e 2017. O regulamento que hoje está vigente, o de 2019, no que diz respeito à impugnação de árbitros, não trouxe mudanças significativas em relação ao de 2017. A redação se manteve a mesma. Então, se puder passar de novo o slide aqui, nós colocamos em destaque quais foram as disposições regulamentares que são relevantes para o nosso estudo, né? Então, o que a gente vê para enxergar a mudança que houve entre um e outro, é que no regulamento de 2004 da Camarb, a gente não tinha uma previsão expressa sobre a possibilidade de impugnação de árbitros, não tinha essa possibilidade expressa. Então, o que a gente vê do caput do artigo 3.3 é que havia hipóteses em que um indivíduo não poderia funcionar como árbitro. Eram hipóteses bem específicas e, inclusive, bem semelhantes às hipóteses de impedimento e suspeição previstas em relação aos juízes no Código de Processo Civil. E aí, conforme o artigo 3.4 também na tela, em qualquer dessas hipóteses, caso qualquer uma delas se verificasse, iria ser da competência do árbitro ou recusar a função, ou então renunciar. Aí no regulamento de 2010, no próximo slide, nós tivemos algumas mudanças, alguns avanços sobre o tema. Então, primeiro foi expressamente prevista a possibilidade de uma parte impugnar o árbitro. Então, esse caput que falava sobre hipótese em que um indivíduo não poderia ser árbitro se tornou hipótese em que as partes poderiam impugná-lo. E aí, dentre as hipóteses em que o indivíduo não poderia ser impugnado, foi incluída essa linha G, que traz critérios mais amplos, que se acrescentam àquelas hipóteses que eram bem específicas de impugnação, ou seja, traz os critérios de independência e imparcialidade. E aí nós passamos a ter também a necessidade de que o árbitro, se verificar qualquer dessas situações, comunique à secretaria e às partes, em vez de simplesmente recusar ou renunciar ao encargo. Então, coloca também a critério das partes o que fazer com aquela informação. Até porque nós sabemos que há casos em que a discussão pode surgir, ainda que no início do procedimento, enfim, quando já foi efetivamente constituído o tribunal. Não pode deixar apenas a critério das partes.
Passando para o próximo slide, outra mudança importante também no regulamento de 2010 foi a inclusão da seção específica sobre nomeação de árbitros, que previu tanto a possibilidade de o árbitro impugnado se manifestar sobre a impugnação, quanto previu um órgão decisório específico para a impugnação, que até então não tinha nenhum órgão especialmente dedicado a isso, ou, enfim, responsável por fazer isso, que seria a diretoria da Camarbe, nesse momento. E aí, passando agora para 2017, foi dado um passo além, né, com alterações ainda mais substanciais, especificamente em relação à impugnação de árbitros. Então, foi incluída essa seção 5, sobre a impugnação de árbitros, e aquelas previsões, aquelas hipóteses muito específicas em que o árbitro estaria impedido, se tornaram esse artigo 5.1, que é mais amplo, ele remete aos critérios adotados pelas próprias partes ou então contidos na lei aplicável, remete tanto a isso quanto à própria disponibilidade do árbitro. E aí, duas outras alterações muito importantes. A decisão sobre a impugnação fica a cargo de um órgão específico, um comitê especial criado para esse fim. Esse comitê precisa proferir uma decisão em 30 dias e ele terá direito a honorários pagos pela parte impugnante. Então, feito esse panorama geral sobre as impugnações que a gente analisou, qual foi o contexto, eu passo a palavra ao meu colega André. Bom, então, passado aí esse panorama feito pelo Fernando sobre a metodologia empregada no nosso estudo, passada também essa linha temporal descrita pela Júlia, eu pretendo abordar aqui brevemente com vocês, de fato, os dados que coletamos, dados esses que são dos protagonistas de toda a impugnação e, portanto, os protagonistas do nosso estudo. Falo, por evidente, de árbitros de um lado e partes de outro. Perceba que estamos numa escala crescente de concretude, né? A gente sai com o Fernando sobre uma ideia ainda no plano etéreo, plano intangível, metodologia que vai ser implementada na nossa pesquisa. A gente passa por um registro histórico das impugnações para agora sim falar do árbitro, fazer esse dramatis persone de árbitros e partes, dar corpo, dar forma, enfim, aos dados que coletamos. Então, comecemos pelos árbitros. Quem é, afinal, o árbitro impugnado? Se puder voltar um pouquinho no slide anterior para falar sobre o árbitro impugnado. Aqui a gente verificou um dado interessante, que mais do que o dobro das impugnações se dirigiram a coárbitros. E aqui é interessante dizer que é justamente o coárbitro, num procedimento arbitral, que, via de regra, se reveste, em alguma medida, de um interesse das partes. A parte escolheu aquela pessoa. E isso, é claro, demonstra, então, talvez que a impugnação está sendo utilizada, em alguma medida, também como estratégia de defesa. E aqui, só para explicar um pouco do gráfico, a gente tem um registro aqui de árbitro único, para que na nossa análise em específico agora não vai ser relevante, mas também o somatório das unidades nesse gráfico dá 18 e não 16, que são os casos analisados. Justamente porque em 2 casos houve uma dupla contabilidade. Há impugnações que se dirigiram a mais de um árbitro, ou mesmo a todos os membros do tribunal arbitral. Agora sim, se puder passar o próximo slide, para a gente pensar agora no outro polo dessa relação. As partes, ou seja, quem impugna esse árbitro? E aí, de novo, muito interessante, a gente vai verificar que 81,25% das partes que impugnam árbitros são partes requeridas. Isso endossa aquela suspeita de que impugnações de árbitros são utilizadas, em certa medida, dentro do escopo das estratégias de defesa de uma parte. E, é claro, penso que não há demérito nenhum nessa constatação, mas há situações limítrofes também, em que táticas de defesa se tornam táticas de guerrilha. E para falar um pouquinho delas, eu vou passar, então, pedir para passar o próximo slide, transladar a nossa atenção dos polos nessa relação, para, sim, o nexo entre a parte impugnante e o árbitro que, de fato, é impugnado. Ou seja, a parte que impugna o árbitro é a mesma parte que indicou aquele árbitro? E aí, aqueles que nos acompanham, talvez se perguntem, ou até me perguntem, poxa, André, mas faz sentido isso? A parte ela impugnar o próprio árbitro que ela havia indicado? E eu hei de concordar que isso está dentro de um escopo de extraordinariedades. Isso não é comum. Mas, de fato, nosso estudo constatou 2 casos, em 16, em que a parte impugnante era a mesma que havia indicado o árbitro. Em um desses casos, há uma dessas situações anômalas, uma utilização do que parece ser realmente uma tática de guerrilha,
porque a parte ela impugna todos os membros do tribunal arbitral após a aprovação da sentença parcial, num claro signo de resignação, descontentamento com o conteúdo daquela sentença. O outro caso, no entanto, é mais interessante. A gente vai ter um pedido de revogação da indicação feito pela própria parte. Isso foi dentro do escopo de vigência do regulamento de 2010 e foi apreciado pela diretoria da Camarb, esse pedido de revogação, enquanto impugnação, justamente porque não havia, na época, esse instituto da revogação, ainda não há na previsão do regulamento, e isso vai ser recebido pela diretoria da Camarb enquanto impugnação. Depois, é claro, a gente vai tratar do universo de resultados que a gente teve na pesquisa, mas só para informar que, nesse caso em específico, a impugnação foi indeferida. E também fica o registro dessa estratégia, talvez marcada por uma certa cautela, alguns diriam um excesso de cautela, da parte que, após uma revelação superveniente à indicação, ela prefere revogar ou mesmo impugnar, né, nos termos da diretoria da Camarb, o árbitro indicado com o temor de um futuro pedido de impugnação feito por sua contraparte. Bom, com isso, acho que agora a gente vai trabalhar um pouco sobre o momento, registro cronológico das impugnações, e para isso, deixo a palavra para a minha colega Maria Isabel. Obrigada, André. Passando então para a questão do momento da impugnação, como vocês podem ver no slide, a gente notou que houve uma concentração bem alta de impugnações num período anterior à assinatura do termo de arbitragem. Isso, na verdade, já era algo esperado, porque antes da assinatura do termo de arbitragem, a gente tem a fase da constituição do tribunal arbitral, e é nessa fase que as partes vão receber uma quantidade alta de informações sobre aquele árbitro. Então, vai ter a indicação, o árbitro pode fazer alguma revelação, também tem o envio do questionário. Mas a gente teve também 3 casos de impugnações que aconteceram depois da assinatura do termo de arbitragem. As 3 na fase de instrução, uma especificamente também na fase de instrução, mas depois da aprovação de uma sentença parcial. E aqui é importante notar que se você vai ter uma impugnação depois da assinatura do termo de arbitragem, você tem 2 hipóteses. Ou você vai ter um fato novo revelado pelo árbitro, que aí a parte pode entender que gera uma dúvida justificada, ou então também pode acontecer da parte tomar ciência de algum fato que não tinha sido revelado pelo árbitro. E aí esse fato vai ser analisado para ver se o fato em si gera uma dúvida justificada também. Mas deve haver um cuidado para separar quais são as hipóteses de impugnação de árbitros e hipóteses para você fazer uma tentativa de anulação de sentença. Porque em 2 desses 3 casos de impugnação que aconteceram depois da assinatura do termo, na verdade você tinha uma resignação da parte que alegava que tinha havido uma violação ao devido processo legal. Então, deve haver esse cuidado para separar quais são realmente motivos de impugnação válidos para ver essa impugnação. Passando, então, para o próximo slide, sobre o motivo da impugnação. Aqui, no motivo da impugnação, também é válido notar que o principal motivo de impugnação é uma relação ou vínculo profissional do árbitro com a parte, ou com o escritório, ou com um terceiro relevante. E esse vínculo pode ser atual ou pode ser também pretérito. Das 3 impugnações que foram para frente e que foi decidido que o árbitro deveria ser afastado, essas 3 impugnações levantavam questões de vínculo profissional. Uma delas era um vínculo profissional direto com o escritório da parte. Uma segunda, que também foi aceita, era um vínculo profissional com um terceiro relevante, que aí o órgão decisor entendeu que, de fato, geraria uma dúvida justificada da parcialidade do árbitro. E o terceiro caso, que é o caso de número 10, na verdade é um caso bem interessante, porque ele fez uma análise de um conjunto de fatores. Nesse caso, que foi decidido pelo comitê, foram analisadas 2 questões principais. A primeira era que tinha uma alegação de amizade entre o árbitro e uma das partes. E o comitê entendeu que não havia uma comprovação de que realmente houvesse uma amizade íntima.
Então, ele colocou que essa amizade, na verdade, não seria suficiente para o afastamento do árbitro. Mas aí o comitê também analisou uma segunda questão que foi levantada pela parte, que era justamente que havia uma relação profissional não revelada entre o árbitro e um escritório de uma das partes, e o patrono de uma das partes. E, de novo, o comitê entendeu que aquilo também não era suficiente para afastar o árbitro, porque não havia uma comprovação de que houvesse uma dependência financeira entre o árbitro e esse advogado. Mas, analisando todo esse panorama, essas duas questões levantadas, o comitê entendeu que aí sim, por conta desses dois fatores, gerava, sim, uma dúvida justificada para o afastamento do árbitro. Então, aqui a gente tem sempre uma análise objetiva, o cuidado de haver uma análise objetiva do que levantaria uma dúvida justificada da imparcialidade e independência do árbitro. Todas as impugnações que levantavam questões de relação acadêmica foram afastadas, nenhuma foi aceita. Isso também eu acho que é uma questão bem relevante, porque é um fator que geralmente é comumente levantado pelas partes. E uma questão que foi bem interessante, que é justamente sobre a amizade das partes, sobre o que a gente pode entender como amizade na nossa cultura, que é uma questão que foi levantada pelo Dr. Pedro e depois foi trazida em outros momentos. No caso de número 10, o comitê analisou se o fato de uma pessoa ter frequentado a casa do árbitro seria uma hipótese de uma amizade íntima. E, nesse caso, o comitê colocou justamente que, na nossa cultura, é comum que uma pessoa frequente a casa da outra para eventos sociais, e isso não necessariamente vai significar uma amizade íntima. Então, esse caso também foi bem relevante e traz justamente esse termômetro do que a gente pode entender do que seria aceitável e o que não seria aceitável na nossa cultura. Eu passo, então, para a Fernanda para fazer as próximas considerações. Obrigada, Bel. Bom, só antes eu vou aproveitar o disclaimer da Raquel e do Daniel também, que eu também estou no time dos doentes. Mas, bom, uma outra questão que nós analisamos foi o tempo de duração desses procedimentos de impugnação. No geral, a média ali de tempo é entre 2 e 3 meses, mais ou menos 2 meses e meio. Os procedimentos, na sua maioria, na verdade, eles têm ou 2 ou 4 meses. E aí, se você puder passar, Raíssa, para o próximo slide, por gentileza, a gente entendeu que esse dado ele tinha uma importância, porque ele mostra um pouco muito mais da conduta das partes do que da causa da impugnação em si. E aí acho que isso entra um pouco no que o professor Carmona estava falando, também de como a gente consegue analisar essa conduta dos advogados ao longo do procedimento, essas táticas de guerrilha, como os advogados acabam muitas vezes usando as impugnações de árbitro como uma técnica durante o procedimento arbitral e não propriamente por acreditarem existir um motivo para a impugnação, porque é exatamente isso que mostra o tempo de duração dos procedimentos. Os procedimentos mais longos, eles não são mais longos porque, por exemplo, o comitê decisório demorou para decidir o caso. Eles são mais longos porque as partes apresentam muitas manifestações, pedem diversas rodadas de esclarecimento dos árbitros, tem um vai e vem ali de perguntas e respostas, enfim, ou então por conta de uma conduta do próprio árbitro. Então, por exemplo, é o caso que o professor Carmona comentou, em que, enfim, o árbitro se exaltou ali ao receber a impugnação. Ele é um dos casos, por exemplo, que o procedimento foi um pouco mais demorado, porque o árbitro respondeu se exaltando, a parte impugnou novamente o árbitro por conta da resposta que ele tinha apresentado, e essas coisas acabam atrapalhando o procedimento. Os procedimentos de impugnação padrão, em que a parte identifica ali uma questão, levanta essa questão para o comitê e o comitê decide, eles tendem a ser procedimentos bastante curtos. 2 meses é um tempo bem pequeno, na verdade, para o julgamento do procedimento, pensando que, enfim, no geral, a parte se manifesta, a contraparte se manifesta também. Muitas vezes o árbitro também se manifesta, e mesmo assim o caso é julgado em 2 meses. É um tempo realmente bastante curto,
mas alguns procedimentos acabam se estendendo e isso mostra um pouco essa relação que as partes têm e como muitas vezes fica bastante claro da nossa análise os casos ali em que realmente o advogado, a parte, enfim, ele sabia que ele não tinha uma causa real para a impugnação, ele só queria, de fato, atrasar o procedimento. E aí fica esse vai e vem de uma série de manifestações, muitas vezes até um pouco agressivas, para discutir isso e como isso acaba atrapalhando, muitas vezes, a condução do próprio procedimento. Acho que passo de volta, então, para a Júlia, para ela fazer mais algumas considerações sobre essas decisões, sobre quem julga as impugnações, os resultados, enfim. Obrigada, Fernanda. Raíssa, se puder, obrigada. Bom, retomando um pouquinho a discussão que a gente teve lá no início sobre as alterações nos regulamentos, nós vimos que o responsável por proferir as decisões também alterou, conforme foram alterados os regulamentos. Então, até o regulamento de 2010, quem decidiu a questão da impugnação, nos casos em que a gente analisou, foi um caso analisado sobre esse regulamento, foi o próprio Tribunal Arbitral, inclusive com participação do árbitro impugnado. Então, lembrando que nesse regulamento de 2004 não tinha uma previsão nem sobre impugnação, nem sobre, muito menos, na verdade, sobre quem decidiria a impugnação. No caso em que nós analisamos, foi o próprio Tribunal Arbitral. A partir do regulamento de 2010, quem ficou responsável pela decisão sobre impugnação foi a própria diretoria da Camarb. Foram 7 dos casos que nós analisamos e em um deles a impugnação foi aceita. E a partir do regulamento de 2017, que é o que continua até agora, o comitê especial formado para esse fim exclusivo passou a ser o responsável. Foram 2 impugnações que nós analisamos, julgadas pelo comitê especial, e essas 2 foram aceitas. Se puder passar para o próximo slide, por favor, Raíssa. Aqui um pouquinho sobre o resultado das impugnações em números, eu acho que é o objeto de maior curiosidade, inclusive era um objeto muito de nossa curiosidade quando a gente fazia o estudo. Lembrando aqui que nem todas as impugnações chegaram a ser julgadas por um órgão decisório. Algumas delas foram objeto de renúncia por parte do árbitro logo quando viu a impugnação, ou em outras a própria parte desistiu da sua impugnação. Então, 62% das impugnações foram efetivamente levadas ao julgamento por um dos órgãos decisórios e 38% foram objeto de renúncia ou desistência. Passando para o próximo slide, dessas impugnações que foram efetivamente julgadas, que foram 10, 70% delas foram rejeitadas. E 30%, aí tá, renúncia ou desistência, mas não é, 30% delas foram aceitas. E, enfim, eu passo agora, pode passar para o próximo slide, por favor, para os referenciais normativos. Bom, continuando aqui então a análise de quais variáveis a gente levou em consideração, um ponto que a gente queria muito analisar é a qualidade técnica das decisões. E lógico que de nenhuma forma a gente pretendia analisar o mérito e externar nossa opinião sobre o resultado da impugnação. Mas a gente acabou levando como inspiração aqui a pesquisa empírica que foi feita em 2007 com o Comitê Brasileiro de Arbitragem com a FGV. E lá o critério que eles levaram em consideração ao analisar decisões do judiciário sobre a arbitragem foi se havia sido feita uma referência consistente a referenciais normativos, principalmente a lei de arbitragem, mas eventualmente também regulamentos de câmaras ou algum outro tipo de referencial. E a gente tentou então transplantar esse critério para a nossa pesquisa, até para dar um pouco de concretude para um conceito tão subjetivo quanto tecnicidade, né? E aí, o primeiro referencial que a gente levou em consideração foi a lei de arbitragem, e ela foi mencionada na maioria das decisões, então em 6 das 10 decisões, mas em nenhum deles ela foi o único referencial mencionado. Até porque os conceitos que estão ali são conceitos mais amplos, né, e estão sujeitos a um certo grau de interpretação. Então, ela sempre estava acompanhada ou de uma referência ao próprio regulamento da Camarb, ou algum tipo de soft law. O regulamento, ele foi bastante mencionado em 5 decisões, mas uma coisa que é interessante notar é que a maior parte das decisões que se basearam no regulamento, seja só no regulamento ou ainda associado à lei de arbitragem, são mais antigas.
E aqui talvez faça sentido fazer um paralelo com a consideração que a Júlia fez no começo. Então, os regulamentos mais antigos tinham hipóteses mais concretas ali de questões que poderiam gerar dúvidas sobre a imparcialidade e independência dos árbitros. Então, talvez naqueles casos, a diretoria ou o órgão que foi julgar considerasse que aquelas hipóteses eram suficientes para dar uma decisão sobre uma determinada situação. Agora, conforme os regulamentos foram progredindo, tem uma tendência à abstração. Então, parece que aí o fundamento que foi adotado não foi mais tanto o regulamento, e sim soft laws como as diretrizes da IBA. Então, em 4 decisões elas foram mencionadas, sendo que a primeira delas foi em 2015, e todas foram desde então. Esse total de 4 decisões, 2 pela própria diretoria da Camarb e 2 dos comitês de impugnação. E aí teve uma decisão que a gente achou que valia mencionar separado, que fez menção a outros referenciais, que foi uma decisão da diretoria da Camarb de 2017. E ela foi uma decisão bastante técnica, porque ela teve uma preocupação em conceituar o que seria uma dúvida justificada, de uma perspectiva contextual e histórica. Então, o que eu quero dizer com isso? Teve ali uma reconstrução histórica desse conceito. Eles falaram que ele já estava previsto em regulamentos mais antigos, de instituições como a AAA ou a Corte Interamericana, e depois ele foi consolidado no Regulamento de Arbitragem da Ancitral em 1976 e reproduzido no de 2010. Então, tudo isso para chegar num cenário em que, hoje em dia, esse é um conceito que está na lei de arbitragem, que era aplicável naquele caso, que está em soft laws, como as diretrizes da IBA, e também está em outras leis de arbitragem estrangeiras, até porque ele é o critério que está previsto na Model Law da Ancitral também. E aí, feito esse panorama histórico pela decisão da diretoria, tem o segundo momento em que eles vão efetivamente aplicar esses parâmetros ao caso. E eles fazem referência a um dos itens da IBA, que tinha ali uma alegação sobre a relação entre árbitro e parte, mas o que a gente achou interessante é que um outro fundamento, um outro referencial que foi considerado, foi as orientações da Corte Internacional de Arbitragem da CCI. Então, foi feita uma referência a um dos itens da nota às partes e tribunais arbitrais, que falava sobre circunstâncias que deveriam ser consideradas pelo árbitro ao cumprir com o dever de revelação. Então, a gente achou que toda essa fundamentação da decisão era bastante digna de elogio, porque ela mostrou uma preocupação ali do órgão decisório com a prática arbitral como um todo, recorrendo tanto a soft laws como orientações de outras instituições ali consolidadas. E aí, isso até vai um pouco na linha do que o doutor Pedro comentou no começo. Então, a gente tem hoje um PL tentando deixar de lado o critério da dúvida justificada, mas a gente vê que tem uma prática aqui internacional que já cria bastante experiência em relação a isso. E aí, passando para o slide seguinte, a gente achou que valia fazer algumas considerações especificamente sobre as diretrizes da IBA. Não quero trazer elas aqui como diretrizes que sejam 100% compatíveis com a prática latina, até porque se eu falar isso eu vou levar uma bronca do professor Carmona depois, mas elas não deixam de ser uma tentativa ali dos órgãos de trazer parâmetros concretos na hora de aferir essas alegações das partes. E elas foram mencionadas em 2 impugnações, que são as mais recentes que a gente tem, uma de 2019 e uma de 2020, e, como eu já adiantei, em 4 decisões. Primeiro em 2015 e a última agora de 2021, de um comitê de impugnação. E uma decisão que foi interessante foi a da última impugnação, a impugnação que a gente chama de número 10 no digesto, e o comitê de impugnação decide utilizar as diretrizes justamente porque elas foram mencionadas pelos requeridos e não houve objeção das requerentes. Então, elas não foram consideradas ali como uma lei aplicável, nem como um critério vinculante, mas como um repertório da prática costumeira internacional. Então, pensando aqui numa conclusão, em termos de tecnicidade das decisões, o professor Carlos Elias falou no começo que, olhando cronologicamente, parece que tem uma tendência às decisões melhorarem. E talvez um termômetro para essa melhora das decisões seja justamente uma referência mais constante, tanto a parâmetros da lei e dos regulamentos, quanto de soft laws ou de outros tipos de diretrizes. Bom, agora eu passo a palavra para o Daniel, que vai falar das renúncias e desistências, e depois encerrar aqui a nossa apresentação. Então, retornando ao caso, aos casos, no caso, que foram analisados, tiveram, como vocês notaram, quase 1/3 de renúncias ou desistências. Em suma, hipóteses nas quais, muito embora uma impugnação tenha sido formulada, tenha sido apresentada,
houve a renúncia do árbitro impugnado ou mesmo a própria parte impugnante desistiu da impugnação. Mergulhando primeiramente nas renúncias, 4 delas ocorreram durante a fase administrativa, isto é, antes mesmo da constituição do Tribunal Arbitral. E uma delas se deu no curso do procedimento 2 anos após o seu início. E aqui é curioso notar, uma tendência de que todas as renúncias que se deram durante a fase administrativa foram por coárbitros indicados pelas partes, ao passo em que essa única renúncia no curso do procedimento se deu por um árbitro presidente. E, de maneira a corroborar essas duas tendências divergentes, os coárbitros naturalmente foram impugnados por fatos anteriores ao início da arbitragem, ao passo em que o árbitro presidente foi impugnado em razão de um fator superveniente. No caso, houve o ingresso de um novo sócio no escritório de advocacia do árbitro presidente, que trouxe consigo clientes possivelmente conflitados com a disputa. Esse fato foi revelado, ele foi impugnado e preferiu renunciar. Em se tratando de alguns casos menores e, de fato, havendo a renúncia logo no início, logo no primeiro momento em que é apresentada a impugnação, os motivos acabam sendo um pouco menos bem desenvolvidos, porque não há as rodadas de manifestações, conforme foi comentado pela Fernanda. Alguns curiosos, e eu até pediria para a gente passar para o próximo slide, Raíza, por gentileza, foi o caso que está identificado no digesto como renúncia de número 3, no qual o árbitro impugnado havia confeccionado o plano de recuperação judicial da requerida e no plano não constava o crédito pretendido pela requerente. Pois é, professor. Então, houve uma alegação de, ele prejulgou o caso, porque se nem no plano de recuperação judicial entrou, será? Ele jamais vai entender que eu tenho direito a esse crédito. E ainda que ele tenha renunciado, o árbitro se defendeu dizendo, mas gente, eu não tenho ingerência na confecção do rol de credores, pelo amor de Deus. E aqui eu ecoo a indagação do Dr. Pedro Ribeiro, né? Se essas renúncias são benéficas, em que medida elas ajudam a arbitragem, eu acho que elas atrapalham, francamente. Teria sido fascinante ver debate acerca dessa situação, porque ela diz respeito a direito material, fundamentalmente, né? O grau de ingerência de um advogado sobre a confecção do plano de recuperação judicial, as circunstâncias específicas daquele caso, em que capacidade aquele árbitro, enquanto advogado, teve ou não ingerência na seleção dos credores e, por fim, óbvio, os impactos processuais que surtiriam sobre a arbitragem. Infelizmente, não formou comitê, houve renúncia do árbitro. E passando novamente o slide, temos uma hipótese de desistência que essa também é sensacional. O coárbitro impugnado já havia atuado em uma outra arbitragem, no qual a parte requerida também havia atuado. Ele tinha proferido um voto contrário aos interesses da parte requerida naquela arbitragem. A parte requerida estava buscando a anulação da sentença no judiciário, havia arrolado o árbitro como testemunha e impugnou, dizendo, não, você tem um conflito comigo, porque naquela outra arbitragem, numa matéria completamente irrelacionada, você julgou contra a minha posição. O árbitro se manifestou, não renunciando, dizendo, olha, só teria uma hipótese de suspeição se eu incorresse nas hipóteses estritas aqui da lei de arbitragem. A gente faz referência à lei, acabou fazendo também referência, naturalmente, a alguns critérios mais abertos, e deixou claro que o mero fato de que o árbitro decidiu de maneira contrária à posição sustentada pela parte não é qualquer causa de impedimento. E a parte, então, desistiu da impugnação. Foi uma situação muito curiosa e, novamente, uma infelicidade que ela tenha sido, não tenha prosseguido, porque, de fato, teria sido novamente um debate muito interessante, ainda que, evidentemente, inexitoso por parte da impugnante. Então, passando de slide, prezados, e tendo sido feita essa apresentação dos casos, com as tendências e os dados que nós podemos extrair, eu vou retomar brevemente as conclusões preliminares que nós atingimos ao final desse trabalho. E aqui eu quero ressaltar, isso, pode ficar nesse slide por enquanto, obrigado.
ressaltar que, de fato, este é o primeiro de muitos trabalhos que o CEPARB busca desenvolver em parceria com a Camarb e com demais instituições arbitrais que aceitem, que tenham a coragem de seguir de trilhar esse caminho. Mas, logo nesse primeiro momento, já conseguimos entender o quê? Que as impugnações são majoritariamente dirigidas a coárbitros, que mais de 80% das impugnações são manejadas por partes requeridas, então corroborando claramente uma estratégia de atrasar o procedimento, e que elas, de fato, são mais concentradas na fase administrativa. E aqui, a título de anedota, eu tive um caso, pessoalmente, em que a fase administrativa se estendeu por 1 ano, em razão de diversas impugnações subsequentes. Então, infelizmente, é uma tática que está sendo usada de maneira relativamente exitosa, que o motivo mais comum é alguma relação, algum vínculo profissional entre o árbitro e a parte, árbitro e terceiro, ou árbitro e os advogados em si, mas que, apesar dessa adoção de natureza protelatória ou oportunista do mecanismo de impugnação, ele é um mecanismo rápido, ele é eficaz, ele dura de 1 a 4 meses, o que no universo de um procedimento arbitral é um tempo fundamentalmente curto. A maioria das impugnações são julgadas, 1/3 apenas de renúncia, e de todas que são julgadas, 70% são rejeitadas. E a conclusão mais interessante nesse primeiro momento, e que nós gostaríamos muito de poder cada vez mais mergulhar nessas decisões, é o que já foi prefaciado tanto pelo professor Carlos Elias, quanto pelo Dr. Fernando agora, ao término da apresentação, de que, com o passar do tempo, com a sofisticação do Instituto e com a sofisticação das circunstâncias fáticas postas à análise dos órgãos decisórios das impugnações, há uma tendência à abstração com um ganho de complexidade e um aumento substancial nos referenciais normativos. Enfim, concluída a conclusão, a nossa esperança é que nós tenhamos atendido, ainda que em parte, os objetivos que nós iniciamos lá em 2019, de, primeiramente, trazer a público a foto completa da arbitragem para que os oportunistas não mais queiram pegar aquele pequeno recorte que deságua no judiciário e fazer festa com isso. E, em segundo lugar, de objetivar a discussão, para que as decisões e o trabalho sério desempenhado pelos comitês de impugnação possa se tornar de qualidade cada vez maior. Muito obrigado e boa noite a todos e todas. Muito bem, meus caros, muito bom. Vocês ensaiaram durante quantos dias essa apresentação, para ficar assim perfeitinha, jogral? Quer dizer, olha, há muito tempo eu não vi uma apresentação tão perfeita, tão bem feita, com tanto conteúdo. Vocês estão realmente de parabéns. Este foi realmente um epílogo para esta fase do nosso trabalho, memorável. Que bela apresentação. E que bom que isso ficou gravado, né? Nós vamos colocar isso à disposição de todos os interessados, não é isso, Raquel? No site da Camarb? Isso. É isso mesmo, a partir de amanhã? Isso, o digesto nós vamos publicar no site da Camarb, mais especificamente na aba que é destinada aos procedimentos de arbitragem, e a gravação desse evento vai ficar no nosso canal no YouTube, disponível para quem estiver interessado assistir novamente ou assistir quem não pôde estar presente. Muito bom, que ótimo, é um material precioso. Mas vocês sabem que o Léo Birchal, que está aqui nos assistindo, ele faz uma pergunta que ele está inspirado, o Léo fez uma pergunta longa aqui, e é uma pergunta que tem muito a ver com a tese de doutoramento que ele está redigindo, que é Law and Economics e no contexto da arbitragem. Ele está colocando um outro elemento com relação a essa questão de o árbitro impugnar e ser impugnado, desistir, renunciar ou não renunciar, que é um elemento de ordem econômica e de ordem reputacional. Vocês leram a pergunta dele? Vejam a parte final que ele está colocando na pergunta, é uma pergunta bem complexa. Vocês não tiveram na pesquisa, esse não foi o foco, mas talvez seja uma questão
que não é possível dar uma resposta a ele, a não ser opinativa, porque vocês não focaram esse ponto na pesquisa, e me parece que nenhum destes casos que vocês analisaram teria realmente algum elemento que pudesse iluminar essa resposta. Mas um outro tema que também nós vamos precisar, de alguma maneira, avaliar é quanto o árbitro está disposto a renunciar e colocar isso como um crédito reputacional, ou exatamente fazer o contrário, não renunciar, resistir às impugnações e fazer disso um crédito reputacional. E outro elemento que está jogando aí também com esta questão, será que a pesquisa que vocês fizeram aponta para uma tendência de recusar as impugnações? Porque, sinceramente, tirando os elementos que vocês trouxeram agora, que são concretos, mas da minha experiência pessoal, de 25 anos de arbitragem em inúmeras câmaras de arbitragem, CCI, enfim, a sensação que a gente tem é que a maior parte das impugnações são rejeitadas. Quer dizer, mas isso quer dizer que as impugnações são frívolas, ou isso quer dizer que há uma proteção aos árbitros? Será que as câmaras estão vendo os árbitros como um celeiro, como um valor que deve ser protegido? Ou isso não tem realmente nenhuma relação com o que está acontecendo? Fica mais um dado aí para a gente pesquisar quando a gente avançar nas nossas próximas pesquisas em câmaras brasileiras, verificar se a gente consegue angariar algum elemento, primeiro para dar uma resposta ao Léo, que vai ficar sem resposta, evidentemente, mas depois para a gente também avaliar o comportamento dos árbitros e a percepção de partes e advogados com relação a árbitros que renunciam mediante o primeiro impacto. Eu no começo da vigência da lei de arbitragem, eu dizia nas minhas revelações isso, que se alguém estiver minimamente incomodado, que eu não aceitaria o encargo. E no começo da experiência de arbitragem, raramente as partes diziam: estou incomodado com essa sua revelação, e, portanto, aquela revelação era dada por boa, as partes tinham confiança nos árbitros, ponto final. Mas a partir de um certo momento, quando a arbitragem começa a ser mais divulgada, mais difundida e mais utilizada, essa técnica já não podia mais ser utilizada, porque se isto funcionava muito bem com aqueles operadores que eram os grandes advogados do começo, do final da década de 90, do começo do ano 2000, hoje em dia já não é mais assim. Quer dizer, nem sempre os advogados conhecem o árbitro, os árbitros, e vice-versa. Então, agora está acontecendo exatamente o contrário. O advogado, na parte que te indica quando você é coárbitro e você é impugnado, ele te liga pedindo para você ficar. Falou: professor, resista à impugnação, porque do mesmo jeito que ele impugnou você, ele vai impugnar qualquer árbitro. Então, por favor, a não ser que o senhor realmente ache que aquela impugnação tem alguma validade, que os fatos realmente mostram que haveria qualquer tipo de percepção de bias, por favor, porque você fica incomodado ao ser impugnado de resistir, porque isso vai gerar custo e vai gerar tempo para a parte. Mas hoje em dia os advogados que estão colocando para o advogado uma posição diferente, falam: não, resista, porque há uma tentativa da parte aí, que pode ser até guerrilheira, de não terminar nunca a impugnação. Elias, não sei se você também tem acompanhado esse mesmo tipo de visão que eu estou colocando aqui, né? Tenho sim acompanhado. Tem até uma pergunta do Renato Herz aqui, que era para o Carmona, mas eu vou tomar a liberdade de começar a responder. Carmona, como no caso do árbitro resistir, você vê a capacidade do árbitro se manter ou se sentir imparcial? Eu acho que até mesmo a experiência nos mostra que o advogado vai tentar vai tentar lançar mão de algumas estratégias, às vezes não tão como eu posso dizer, respeitáveis, assim, mas o árbitro pelo menos da minha experiência, os árbitros que já atuam com alguma frequência já sabem que isso faz parte do jogo, que faz parte da estratégia do advogado. Então, você vê só mais uma manobra. Eu conheço poucos que hoje em dia, talvez mais nenhum que esteja em atividade, árbitro, que fique pessoalmente ofendido com uma impugnação.
se ela estiver, claro, dentro de alguns limites aceitáveis. Se chamar o árbitro de cachorro, filho da mãe, sem vergonha, aí a coisa muda de figura, mas vamos combinar que isso não é uma impugnação técnica, não é mesmo? Então, se a impugnação é técnica, ela é respondida dentro da técnica, e isso é visto como mais um incidente processual sem nenhuma consequência mais grave. É claro, isso varia de acordo com o árbitro impugnado. Há aqueles que perdem a cabeça, e aí, se perder a cabeça, se renuncia. O árbitro prefere renunciar do que, pelo menos os melhores árbitros, os grandes árbitros preferem renunciar do que assumir um encargo sabendo que não vão julgar, não vão dar às partes a chance de serem convencidos pelos argumentos delas. Então, eu não vejo a impugnação como um evento que ataque diretamente, ou a resistência à impugnação como um evento que ataque a capacidade do árbitro de se manter e de se sentir imparcial, muito pelo contrário. E tem mais, né, Elias? É um costume, até uma coisa bastante gentil, é um costume que acabou se perpetuando entre nós no momento em que nós ainda temos um número limitado de operadores. Quando o advogado vai impugnar o árbitro, ele liga para o árbitro para dizer, olha, meu cliente está se sentindo incomodado, então, desculpe, eu vou ter que impugná-lo, tal. Quer dizer, isso é tratado entre advogados de uma maneira muito cordial. O Renato não é advogado, o Renato é engenheiro. E nós, advogados, talvez tenhamos mais facilidade de digerir estas impugnações, e nós levamos isso para o campo absolutamente técnico, não tomamos isso como um assinte ou como ofensa pessoal. Talvez aqueles que não sejam advogados possam ficar um pouco mais melindrados, mas de qualquer maneira, mesmo aqueles que não são advogados, é o caso do Renato, mas que já estão com o pé na estrada há muito tempo, é o caso do Renato de novo, e que são árbitros competentes, e é pela terceira vez o caso do Renato, esses não vão também passar recibo, quer dizer, já sabem qual é a regra do jogo e, portanto, conseguem passar por cima disso. Mas talvez aquele que não tenha tanta prática na atuação na função de árbitro e que não seja advogado, esse possa reagir de maneira mais brusca. Mas devo dizer o seguinte, na minha experiência, e eu não vou citar este exemplo aqui da Camargo porque eu não conheço este caso, mas nos casos que eu conheço, em que houve uma reação mais brusca do árbitro à impugnação, eram advogados. Não eram profissionais de outras esferas. Quer dizer, advogados que, enfim, inclusive renomados, e que talvez até pelo renome eram professores de direito. Até por conta desta posição, sentiram-se extremamente afrontados com alguém achando que estes grandes professores poderiam realmente ser parciais, uma arbitragem, mas talvez sejam outros tempos, talvez a gente agora tenha que trabalhar de maneira mais objetiva e entender objetivamente impugnações sérias. Quanto a impugnações sérias, eu não tenho nenhuma reserva, elas estão dentro da regra do jogo. Me revoltam as impugnações fora de prumo, levianas, atrevidas, guerrilheiras. Essas sim, são feitas para irritar, para ganhar tempo, são fora de propósito. Mas o resto, gente, faz parte do jogo. Não tem nada de errado. Então, eu queria passar agora, para encerrar, a palavra a Raquel, para a gente poder terminar, porque a gente tem que ficar exatamente dentro do tempo e são 19 horas e 59 minutos em Brasília. Então, vamos lá. Raquel, por favor. Professor Carmona, eu gostaria, para encerrar o evento, agradecer ao senhor, ao professor Carlos Elias e aos pesquisadores e pesquisadoras do grupo por terem realizado esse trabalho, por terem convidado a Camarb, né, para participar desse estudo, que realmente é um marco no nosso direito. Então, eu agradeço a todos vocês, agradeço a cordialidade de todos os pesquisadores, né? Nós tivemos tanto contato desde o final de 2019, além de muito cordiais, professor, são muito profissionais, eles conduziram todas as reuniões de maneira muito gentil, cordial e profissional. Então, fica aqui a minha admiração também pelo trabalho deles, e é claro que a coordenação sua e do professor Carlos Elias também foi essencial nesse trabalho. Então, gostaria também de agradecer a presença de todos que estão aqui nessa conferência e desejar uma boa noite. Parabéns, pessoal. Um abraço a todos.
Obrigado, pessoal. Parabéns mesmo, um trabalho fantástico. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.